Pessoal, vamos lá? Tudo bem com vocês? Pessoal, eu quero reforçar a importância de vocês assistirem às aulas anteriores, tá? Eu tenho postado os vídeos e eu tenho visto que tenho constatado que o nível de visualização de vocês está muito baixo. E aqui a questão é há uma continuidade nessas discussões. Então eu quero reforçar a importância de vocês assistirem e responderem as questões que estão sendo solicitadas, tá bom? Hoje eu vou aprofundar, trazendo aqui mais algumas impressões e fazendo uma correlação sobre a iniciativa que eu estou abordando aqui com vocês, que é muito importante, de programas de transferência de renda, com a realidade socioeconômica dos países e principalmente com as diferentes teorias econômicas que defendem uma maior ou menor intervenção do Estado na economia. Então eu quero recordar aqui com vocês um pouco da teoria keynesiana, do keynesianismo, que foi a teoria fundamental para a mudança da realidade econômica vivida pelos Estados Unidos nos anos 30. O Keynes era um economista inglês e o Keynes defendia, numa crítica muito efetiva ao liberalismo, ele imaginava que o Estado tinha sim deveria ter sim uma participação importante na economia, principalmente na geração de emprego e renda. Então, o Estado ele deveria atuar como um grande investidor, justamente para poder movimentar positivamente a economia, estimular o funcionamento da economia, tá bom? Então, quando a gente considera essas políticas de transferência de renda e há um histórico dessas medidas em países da Europa, sobretudo do norte da Europa, como medidas que foram fundamentais para que você pudesse garantir uma equidade ou um nível socioeconômico, um patamar socioeconômico ideal. Quando a gente observa a realidade desses países, é possível constatar que a distância entre ricos e pobres ela é muito pequena, a desigualdade é muito pequena nesses países. E são países que adotam um modelo tido como uma social-democracia, certo? O estado de bem-estar social, em inglês o welfare state. Então esses países acabam tendo uma realidade socioeconômica muito diferente, um IDH muito mais alto, em comparação inclusive com as grandes potências econômicas, sobretudo os Estados Unidos. Em tese, os Estados Unidos seriam um símbolo do liberalismo. Eu digo em tese porque muitas das ações do governo estadunidense elas contrariam diretamente os princípios do liberalismo, porque o governo dos Estados Unidos ele interfere diretamente na economia, estabelecendo taxas, controlando importações e exportações, e agora no período da pandemia isso está muito evidente também. Então, o modelo do estado de bem-estar social ele acabou por tomar medidas em que o Estado, de fato, participa ativamente da economia, interfere diretamente na economia, porém há um custo elevado em termos tributários para a população. A população que vive nesses países, em geral, paga uma carga tributária muito alta. Porém, nesses países, onde não há, por exemplo, em alguns deles, não há saúde privada, então a saúde é garantida pelo Estado, não há educação privada, a educação é garantida pelo Estado. Então o Estado tem várias atuações importantes e garantem direitos fundamentais para a sua população. E no histórico econômico desses países existem sim as políticas de transferência de renda, os programas de transferência de renda. Trazendo um pouco para a nossa realidade, o Brasil está muito distante de ser um estado de bem-estar social. O grau de desigualdade brasileira é muito grande. Eu venho discutindo isso com vocês há bastante tempo. Então, eu tendo a concordar com a professora Laura Carvalho, que eu já expus para vocês, uma economista da Faculdade de Economia e Administração da USP, que defende que enquanto nós não reduzirmos a desigualdade, nós não poderemos almejar um crescimento econômico expressivo. A gente não vai atingir. Então a gente não consegue alcançar um crescimento econômico que possa mudar a condição do país se a gente não trabalhar na redução da desigualdade. E para muitos economistas, uma forma da gente trabalhar para a redução dessa desigualdade é tirando as pessoas da miséria. É criando programas condicionados como é o Bolsa Família, onde você pega uma faixa que está completamente marginal ao sistema econômico, não tem condição econômica de
não tem formação, não tem qualificação profissional, você insere no universo do consumo de alguma forma e tira essas pessoas da miséria, garantindo alimentação, sobrevivência, vestuário, itens básicos. E ainda considerando que o valor é muito pequeno, muito baixo, não dá. Eu estou elencando coisas aqui que muitas vezes não são possíveis. Basicamente, o valor da transferência de renda do programa Bolsa Família, ele garante basicamente ou até muito mal ainda a alimentação dessas pessoas. Mas pelo menos essas pessoas passam a ter um nível de consumo minimamente civilizado, passam a comer. Então não estão mais na situação de fome, você pelo menos erradica a miséria e condiciona essas pessoas, e esse é o princípio do programa, a frequentar o posto de saúde, a passar pelo atendimento médico, a matricular seus filhos na escola e a passar pelo centro de referência da assistência social fazendo entrevistas. E a assistente social vai fazer entrevista com um beneficiário do Bolsa Família, com que objetivo? Orientando essa família a se qualificar, orientando essa família, o homem ou a mulher, a buscar uma formação, uma profissão, auxiliando na formulação, desde a formulação de um currículo, no cadastramento de um sistema de busca de vagas. Tem várias iniciativas que são interessantes, que é justamente são os próximos passos de um programa dessa natureza. E o que a gente percebeu? Com o Bolsa Família no Brasil, reduziu a mortalidade infantil, aumentou o nível de escolarização e muito, melhorou a expectativa de vida da população, reduziu o fluxo migratório das áreas mais pobres do Brasil para os centros urbanos. Então, o programa Bolsa Família dinamizou a economia local das cidades mais pobres do Brasil. Então, imaginem que tinham cidades no interior do sertão nordestino, interior do Pará, interior do Tocantins, do Maranhão, que eram cidades extremamente pobres. E com um número expressivo de beneficiários do Bolsa Família, essas cidades passaram a ter uma economia local mais dinâmica. O mercado, a venda, passou a circular mais a mercadoria, o poder aquisitivo melhorou. Então você sai de um patamar péssimo para um patamar que ainda é baixo, mas isso representa uma evolução econômica. Então houve um dinamismo econômico importante nesses lugares, considerando ainda que a maior parcela dos beneficiários continua nos centros urbanos, nos grandes centros urbanos do Brasil. Então eu quero que vocês reúnam essas informações a partir da pesquisa de vocês para a gente poder produzir um diagnóstico. Então esse é o princípio dessa nossa conversa aqui, tá bom? Então assistam os vídeos anteriores, façam as pesquisas que eu estou solicitando para que a gente possa avançar. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, um grande abraço e fiquem com Deus.